Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. Hoje um tema muito interessante. Somos todos gigantes. Dia 25 de outubro comemorou-se o Dia Internacional da Pessoa com Nanismo. Mas eu não vou te explicar nada não. Quem vai explicar para você é esse carinha aí, ó. E depois a gente vai conversar com ele. A gente tem um dia para nós. Um dia para nos unirmos, para falarmos sobre o mesmo assunto. O mesmo tema. Um dia para pedir a todos 1 minuto de atenção. Dia 25 de outubro é o Dia Internacional da Pessoa com Nanismo. E a gente tem muita coisa para ensinar. Você sabia que só fomos reconhecidos como deficientes físicos em 2004? Pois é. Mesmo com tantas limitações físicas, só passamos a ter os mesmos direitos da pessoa com deficiência há menos de 20 anos. Para pensar. Por que foi tão difícil enxergar o óbvio? Você sabia que temos 10 anos a menos de expectativa de vida? Que dentre os mais de 400 tipos de nanismo conhecidos, a maioria se dá por problemas ósseos? Que nosso corpo sofre as dores de um esqueleto formado fora do padrão, com articulações desajustadas, coluna propensa a muitas complicações? Nesse nosso dia, queria te contar que não é engraçado ter nanismo. Que não é só a gente ser pequeno. Que como você, temos nossas lutas, especialmente quanto à nossa saúde. Mas você também não precisa olhar para nós como coitadinhos. Somos indivíduos que enfrentam suas dores e limitações com a determinação de vencê-las. E temos muito orgulho da nossa força. Então que tal você fazer parte do time que nos ajuda a mudar o mundo? Não é difícil. Basta começar com uma simples atitude. Olhe para mim e ao invés de apontar o anão, enxergue simplesmente quem eu sou. Muito prazer. Eu sou o Gabriel e assim como você, sou um ser humano. Pois é, você é o Gabriel e eu sou o Giovanni Bueno, esse é o programa Controverso. Viemos aqui te ver, Gabriel, e eu queria que você falasse um pouco mais de você, falasse pra gente o que é esse evento, né? O que é o Somos Todos Gigantes, o Instituto Nacional do Nanismo. Prazer estar aqui falando com você, rapaz. Igualmente, valeu, Giovanni. Então, o Somos Todos Gigantes é um projeto que começou lá em 2015, quando eu tinha 8 anos. Foi uma ideia da minha família, meus pais me propuseram a gente falar abertamente sobre o nanismo, que é a condição que eu tenho. Eu tenho a condroplasia, que é o tipo mais comum dentre os mais de 400 tipos de nanismo. E mesmo sendo muito tímido e muito novo na época, eu aceitei na hora e aí surgiu, né, esse movimento. Era uma hashtag, você tinha 8 anos de idade. Isso. E você topou. Exatamente. Como que isso virou? Isso começou a tocar muita gente no estado, no exterior? Sim. Como que vira um instituto? Pois é, a gente cresceu muito rápido e muito além do que a gente estava esperando. A gente esperava que ficasse só entre amigos ou no máximo entre amigos desses amigos. Mas hoje a gente conhece famílias do Brasil inteiro, tem gente do Brasil inteiro aqui nesse evento e a gente começou ano passado, depois de uma conversa longa com os meus pais, o Instituto Nacional de Nanismo, que vai cuidar mais dessa área de políticas públicas e dos direitos. Nós estamos aqui falando diretamente aqui da cidade de Bela Vista, de Goiás, o 4º encontro nacional do Instituto Nacional de Nanismo. Nanismo é o que nós vulgarmente conhecemos por anão. Só que as pessoas elas querem se apresentar, não é isso, Gabriel? É isso mesmo. E se apresentar por quê? O que é que você vê? Antes disso, eu queria te perguntar, como é que veio a tua consciência sobre essa sua característica? Então, quando eu tinha 6 anos, uma coleguinha na escola falou que sabia porque eu era mais baixinho. E eu já sabia que eu era mais baixinho, eu já observava isso, né? Porque já tinha 6 anos, já dava pra ver a diferença. Mas eu achava que era normal, né? E aí ela chegou em mim e falou assim, eu sei por que você é mais baixinho. Aí eu, nossa, sabe? Como assim? Aí ela, meu pai falou que você é anão. E aí na hora eu fiquei chocado, né? Porque primeiro que eu não me via assim, e muito porque o conceito que eu tinha de anão era muito superficial, que eu não sabia o que era nanismo. Você tinha 6 anos? Eu tinha 6 anos, exatamente. E meus pais não quiseram me contar antes de eu chamar eles. Porque eu acho muito importante, né? A pessoa eu não me via como diferente de ninguém.
Eu sabia que eu era baixinho, mas eu não me via como diferente de ninguém. E se eles vêm e falam pra mim, eu muito novo, do nada, assim, falar que eu tenho nanismo, isso é um choque muito maior do que se eu perguntar pra eles por que eu sou baixinho e eles me E explicaram. esse processo no seu interior, como foi? Então, aí eles me explicaram nesse dia, né, e eu, na hora, eu fiquei meio assim, nossa, será que eu vou conseguir? Eu não vou mais conseguir ser um jogador de futebol, ser um piloto de Fórmula 1, que eu acho que é o sonho de toda criança, né? E aí eu fui vendo que não era bem assim. Que o nanismo, por mais que eu tenha minhas limitações, né, principalmente alcançar alguma coisa mais alta, ou andar longas distâncias porque minhas pernas são um pouco mais curtas, o nanismo não me impede de ser quem eu quiser. E aí eu fui crescendo sabendo que eu era mais uma criança, normal. Então, você passou por um processo mais de aceitação ou de compreensão? Compreensão. Eu não gosto da palavra aceitação, Por quê? porque eu acho que vem... É um negócio pesado, né? Tipo assim, quase que... aceita que dói menos. Fortalece né? o problema. Isso, fortalece E na o problema. compreensão fortalece você. Exatamente. Eu compreendi que eu tinha nanismo. E que isso não me impedia de ser quem eu quisesse. Aceitar seria... eu acho que é muito assim... não, você tem nanismo e você é assim mesmo. Né? Não tem o que fazer. E isso é muito pesado, né? Especialmente para criança, né? Você falar para ela, não, você é baixinho mesmo, você é anãozinho, você tem nanismo, Gabriel, deixa eu te perguntar, eu parado aqui, as pessoas passam por você, conversam com você, a sua liderança ela é clara. O pessoal até da produção falou assim, olha, você está pagando muito pau aqui pro Gabriel, né? Mas realmente o Gabriel me motivou a sair de Goiânia e vir aqui para conversar com ele. O que você acha que gera essa liderança sua? É a sua autoestima? Eu acho que é. Eu acho que... Você está tranquilo? Tô tranquilo. Você está pronto? Tô pronto. Eu acho que, na verdade, talvez tenha sido eu muito cedo tomar a frente do movimento. Porque isso me permitiu conhecer melhor minha condição, conhecer melhor o nanismo, ter mais propriedade para falar sobre o nanismo e superar minha timidez e ser uma pessoa mais madura. Porque muita gente fala que eu pareço ter mais do que 14 anos, que eu pareço ter 18. Né? Eu acho que muito por conta do Somos Todos Gigantes, por eu ter começado a falar abertamente sobre o nanismo muito cedo e começado a falar sobre uma condição que ainda é vista na sociedade não como uma deficiência, mas como uma piada. Minha mãe fala um negócio que é muito verdade, né? Hoje, uma pessoa com síndrome de Down, graças a Deus, não é mais chamada de mongoloide. Um cadeirante não é mais o aleijado. Mas a pessoa com nanismo ainda é o anãozinho da história. Rapaz, deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso. Parece-me que, até então, o anão era o anão. Você tinha pessoas altas, você tinha pessoas baixas, e a gente parece que não atentava para as dificuldades de sobrevivência do anão. Exatamente. O anão é uma doença? Então, muita gente na comunidade não gosta disso, mas é uma doença rara. O nanismo é uma doença rara. Uma doença óssea. Não, então, assim, tem dois tipos de nanismo, né? O hipofisário, que é uma deficiência na hipófise, então você produz menos hormônio de crescimento, então cresce menos, e outro que é uma mutação genética que causa problemas ósseos. Então o osso para de crescer e aí acaba deformando e a pessoa fica mais baixinha. Então o nanismo não são só centímetros a menos. Então vamos com calma. Dentro do ser humano tem uma glândula chamada hipófise. Essa glândula é responsável pelo desenvolvimento de hormônios. Isso. E esses hormônios têm várias funções dentro do corpo. Então a pessoa nasce com um problema nessa glândula e o ser humano tem dificuldade de desenvolvimento de áreas do corpo dele. Isso. Isso provoca o nanismo. Isso. A outra origem é É uma mutação genética e aí como a síndrome de Down também. Como a síndrome de Down, exatamente. E aí é uma... Afeta a intelectualidade? Você é um cara Nada. intelectual, muito inteligente. Obrigado. Então, não afeta nada da intelectualidade na maioria dos tipos de nanismo. Porque, como eu falei, existem mais de 400 tipos de nanismo. Então, tem alguns sim que provocam uma deficiência intelectual, mas, por incrível que pareça, né, para as outras pessoas, as pessoas com nanismo geralmente são mais inteligentes do que a média. Porque eu não sei exatamente a medicina por trás disso, mas eu acho que
É porque a gente tem a cabeça um pouco maior, então o cérebro é maior também. Então, O coração é muito grande coração também, também né? é muito grande. Cara, e vamos lá. Qual que é a expectativa sua com 14 anos? Daqui a pouco nós vamos entrevistar uma pessoa que também sofreu nanismo, é filho de pessoa com nanismo, e ela enfrentou já todo esse percurso que o Gabriel vai enfrentar. Mas qual é a sua expectativa? O que você está olhando para o futuro? Como é que você vê o teu futuro? Então, eu acho que primeiro é ser visto como ser humano, né? Assim como você que está em casa. E as pessoas entenderem que eu podia ser seu filho, podia ser seu irmão, podia ser seu primo, porque qualquer casal pode ter um filho com nanismo. Assim como aconteceu com meus pais. Não tinha nenhum histórico na minha família e eles me tiveram. Então, antes de olhar para a pessoa com nanismo e olhar o anãozinho, a piada, imagina que podia ser seu filho. Imagina que podia ser seu neto, seu irmão, porque podia ser. E eu acho que daqui para frente também é criar um mundo que a gente sabe que as pessoas não são obrigadas a se adaptarem para a gente. Mas acho que pelo menos respeitar é uma obrigação, é um dever das pessoas, é um dever da sociedade. Porque a gente precisa de coisas tão simples às vezes, né? A gente precisa de uma ajuda para alcançar alguns lugares mais altos, né? Como uma prateleira de supermercado na hora de fazer compras. Isso pode ser feito com um funcionário do próprio supermercado. A gente precisa de um transporte público talvez mais adaptado, como já existe para as pessoas cadeirantes. A gente precisa de rampas, porque a maioria das pessoas com nanismo tem muita dificuldade de subir escadas. Que é muito semelhante ao que outras pessoas com deficiência Exatamente. Ou seja, o mundo precisa olhar para toda a humanidade. Exatamente. Porque não adianta nada a gente fazer uma adaptação ali e uma adaptação em outro lugar, sem pensar em todo mundo. Gabriel, você tem 14 anos, você está no ensino médio, daqui você está pensando em fazer o quê? Eu quero fazer direito, né? Trabalhar junto com meu pai é advogado de fusões e aquisições de empresas e, na verdade... Já está no escritório? Já estou no escritório, já estou estagiando com ele. Denunciar seu pai. Pois é. E aí, eu já quis ser muitas outras coisas, eu acho que como todo mundo, né? Já quis ser médico, já quis ser engenheiro, já quis ser jogador de futebol. Mas hoje eu acho que eu quero seguir, eu quero fazer o direito, né? Na faculdade de direito, ser advogado, porque eu comecei a ter essa experiência e eu quero ajudar pessoas. Eu quero que eu seja muito mais do que um advogado, do que uma pessoa que conhece a lei. Eu quero conhecer os direitos das pessoas, de todas as pessoas, principalmente das pessoas com deficiência. Gabriel, foi uma honra para mim muito grande estar aqui e te entrevistar. Eu acho que ao longo dos anos, Deus me permitindo, eu quero estar meio que em volta. Você conta com a gente da TV Capital, conta comigo, Giovanni. E o dia que for para entregar a tua carteira de advogado, eu espero estar por ali para poder ter a honra de te receber como meu colega na Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado. Tudo bem? Obrigado. E você continua conosco. Você está no lugar certo. Superamos as dificuldades com sabedoria e força. A realidade de uma nova Goiânia está nascendo. Uma cidade que vibra, que pulsa. Vem com a gente pra cidade avançar. Bate no peito, sou Goiânia. O trabalho não vai parar. Somos um povo batalhador, uma nova Goiânia, sim senhor. Se liga aí, vou te contar viadutos na Perimetral Norte e da moda a cidade vai ganhar. BRT segue em frente, novo terminal Isidório é mobilidade pra gente. Se liga aí, tem mais por vir. Infraestrutura, saúde e educação. A prefeitura faz sua parte pro bem da população. Vem com a gente pra cidade avançar. Eu dominou é com Goiânia, é hora de comemorar. Uma nova Goiânia está nascendo. Com orgulho, a minha parte vou fazendo. Prefeitura de Goiânia, 88 anos.
De volta ao programa Controverso. Agora nós temos uma pessoa mais do que especial para conversar conosco, Mona Lisa Ned. Ela é a nossa Mona. Tudo bom, Mona? Tudo bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós tivemos um primeiro bloco com o Gabriel, conversamos um pouco sobre a hashtag Somos Todos Gigantes, o Instituto Nacional do Nanismo, né? E uma explicação um pouco de como que procede. Agora, eu queria ouvir um pouco de você, né? O que foi a tua experiência de vida, o que você pode trazer para as pessoas, sua percepção do mundo, né? E o que você poderia dizer para o mundo que ele precisa se aperfeiçoar em relação ao nanismo? Eu tô nessa jornada aí já faz um bom tempo, né? Eu não trabalho com idades, segredo de Estado. Nem eu. Boa. E eu sou uma mulher, né, adulta, com nanismo. Eu não tenho filhos, os meus pais já se foram. Eu tenho 2 irmãos com nanismo também, adultos. Então, assim, a minha jornada hoje, assim, que a gente chama de legado, né? O legado do nanismo, o que eu busco hoje é ajudar os pais para fazer com que essas crianças elas voem, né? Porque eu acho que eu tive uma jornada difícil, né? Não é fácil ter nanismo, não é fácil ser diferente, né? Eu tenho complicações ósseas, de dores crônicas. Então não é só o fato de ser pequeno, né? De ser abaixo do tamanho. Tenho outras complicações e hoje, assim, eu poderia falar assim, descansei. Só que eu não descanso pelas crianças, né? Porque se hoje eu trilhei um pedaço assim duro, abri trilhas, né? E eu acho que agora eu estou mais alargando para que essas crianças elas nem corram mais, porque eu acho que o Gabriel correu. Eu acho que hoje eu quero que elas voem mesmo, sabe? Que eu acho que a gente pode ser tudo que a gente quiser. Mona, o mundo ele poderia ter te dado mais para a pessoa com nanismo? Tinha condição, tinha abertura para isso? Na verdade... Ou nós estamos na melhor época de consciência da sociedade? Então, na verdade, eu acho que a gente sempre pode dar mais, né? Eu acho que a gente sempre pode ser melhor. Eu acho que o ser humano, a gente pode acordar... Eu acordo todo dia pensando, o que eu posso ser melhor do que eu fui ontem? E menos do que eu vou ser amanhã, sabe? Eu acho que a gente sempre pode ser melhor. Porque eu acho que essa plasticidade da nossa alma humana, eu acho que todo ser humano tem uma alma gigante, né? Por isso que eu gosto muito desse logo, desse nome, Somos Todos Gigantes. Porque somos todos gigantes, somos todos humanos e somos gigantes, né? O nanismo, ele não limita, ele pode ter limitado a tua estatura, teus ossos, mas não limitou tua mente, tua alma. Principalmente a alma, né? A alma, eu acho que a alma do ser humano, ela é gigante, né? E eu acho que a gente sempre pode ser melhor. Porque o ser humano, ele, como eu acredito muito em Deus, o Deus da Bíblia, e Deus fez a gente imagem e semelhança dele, e Deus é grande, né? Deus é gigante, Deus é acima do universo. Eu creio num Deus gigante e num Deus relacional, né? Que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu creio nessa nossa alma, que a gente é corpo, alma e espírito. A gente é 3 também, sabe? E o ser humano ele é relacional. E eu acho que, assim, eu nunca fui casada, né? Mas eu tenho grandes amigos casados, meus avós, meu pai. Tal. A gente sempre pode ser melhor num relacionamento. A gente não precisa ser melhor só numa profissão, só numa coisa. Eu acho que o ser humano ele pode ser gigante em muitas coisas. E assim, o que eu hoje peço mais da sociedade, respeito, sabe? Mais do que educação, mais do que empatia, respeito. Por quê? Porque não é engraçado ter nanismo. É isso que eu ia te perguntar. Esse respeito começa da forma de enxergar a pessoa com nanismo, o anão, a anã, como um ser humano. Por exemplo, eu sou um homem gordo. Sim. E tive que lidar com isso minha vida toda. Eu quero até te contar um segredo daqui a pouco. Tá. Eu quero te contar um negócio. Mas eu tive que lidar com isso minha vida toda. E o principal que eu tive que lidar
é para que as pessoas não me olhassem de uma maneira menor do que o homem que eu sou. Sim, E isso foi uma luta para você também? sim, é uma luta diária, né? Porque eu sou mulher e a nossa sociedade do Brasil, pelo menos, é muito machista, né? No mundo, né? Mas o Brasil, assim, porque é a minha realidade, sou brasileira, E Brasileira, eu tenho- carioca, mora em São Paulo, viajada, né? e eu tenho nanismo. Então, cara, é assim, a gente tem que sempre. A pessoa com nanismo, a pessoa deficiente físico, a gente sempre tem que provar que a gente é bom. Não basta falar que a gente é bom, a gente tem que provar que a gente é bom. A gente parece que não tem uma credibilidade, sabe? Que hoje se fala muito do capacitismo. Ah, mas ela não é capaz disso. Eu acho que eu sou capaz de tudo, né? E eu acho que o ser humano é capaz de tudo. Você né? acha que um pouco dessa visão de querer achar a pessoa com nanismo engraçada ou fazer pilheira, ela atrapalha também a vê-lo de maneira séria Cara, eu acho que para ela inclusão atrapalha de demais. trabalho, Eu vou te dizer de uma coisas coisa. importantes? Poucas coisas eu abomino na vida. Poucas coisas eu tenho raiva. É uma coisa que eu tenho raiva. É das pessoas que acham engraçado. Só pelo fato de eu ser pequena. Não é engraçado, sabe? É apenas diferente. Eu sou pequena. Não é engraçado. E assim, eu aprendi muito com meu pai, a nunca traficar com a minha estatura. Então, assim, hoje, Nunca traficar? traficar com a minha E o que estatura. seria traficar com a sua Traficar é estatura? ganhar dinheiro apenas por eu ser pequena. Sem ter um talento, sem ter uma coisa, sabe? Por exemplo, eu tenho uma profissão. Hoje eu sou fonoaudióloga. Hoje eu nem exerço a minha profissão. Hoje eu trabalho na parte administrativa de uma empresa. Porém, eu aprendi a ser. E eu tenho essa capacidade de ser administrativa. Sou formada em fono, tenho a capacidade de ser fono. Mas se eu não tivesse, eu vou te contratar só porque você é anã, só porque você tem nanismo. Você Por não quer fazer exemplo, parte de uma cota? Quantas vezes eu ouvi assim, não existe ator e atriz? Sim. Em teatro, assim, precisam-se de anões. Não é precisam de atores com nanismo, por exemplo. Entendeu? É ridículo, porque não é engraçado. O Instituto pode lutar por isso, né? A Sim, importância de sim, ter uma sim. organização. Não é engraçado. É o que eu sempre falo. Você acha legal rir do seu filho? Você acha legal rir do seu irmão? Ou rir de você? Eu não suporto que riem de mim. Porque eu não sou engraçada. Isso acontece ainda? Eu até sou engraçada porque eu tenho um senso de humor muito bom que eu aprendi com meu pai. A minha irmã, por exemplo, ela é atriz. Ela tem nanismo. E ela fez clown, ela fez palhaço. Ela é palhaço. Mas ela é engraçada, ela é um ser humano engraçado. Gigante Léo. Ele é um humorista, ele tem nanismo. Mas ele é engraçado, ele não usa. Então, a gente aprendeu, eu, minha irmã e meu irmão, a não traficar com a nossa estatura. Então, se hoje eu precisar de dinheiro, por exemplo, eu vou vender drops no sinal, mas eu não vou ser assistente de palco. Até porque se bobear ser assistente de palco, e eu não vou ter meu nome, ninguém vai me chamar de mulher, vai falar Anã do palco. Meu nome não é Anã, meu nome é Mona Lisa. Eu tenho um RG, é a minha identidade. Eu não me reconheço como Anã, eu me reconheço como Mona Lisa. O nanismo é secundário. Eu queria compartilhar aqui com as pessoas o seguinte. Mona Lisa Ned é filha do cantor Nelson Ned. Esse homem marcou a vida de todos os brasileiros nos anos 70, anos 80. E eu estava conversando aqui com a Mona Lisa, ele marcou também minha vida. Eu sempre fui gordo, um homem gordo e uma criança gorda. E quando eu vi aquele homem entrar, interessante, eu nunca vi um anão entrar em palco, em cena. Eu sempre vi um homem gigantesco. Você que não conheceu, entra nas redes sociais, joga lá Nelson Ned e veja aquele homem chegando com uma roupa brilhosa, um anel maravilhoso. Eu não sei se ele tinha um microfone especial tipo do Raul Gil, mas eu me lembro dele assim, sempre com muito brilho e ele entrava com muito poder, muito sério. Nunca vi ele traficando. Ele era um dos maiores cantores do Brasil, já houve época de ser o maior, ou de maior vendagem, né? E nunca foi por causa da estatura, sempre foi por causa da competência. Seu pai, para mim, foi uma referência muito legal para entender que eu tinha que ser bom. Não importa alguma característica, né?
E ele te inspirou nisso, em alguma coisa? Se ele foi uma referência para você, imagina para mim. Se hoje eu digo que eu sou um mulherão, é graças ao meu pai. Porque até hoje eu ouço ele falando coisas, sabe? Porque é isso, a nossa estatura é o que... Tipo, todo mundo é limitado, gente, em alguma coisa. Todo mundo é diferente em alguma coisa. Eu sempre falo, eu sou fono. Então, a nossa face é assimétrica. O nosso lado direito não é idêntico ao esquerdo. Alguém puxou a voz dele? A minha irmã puxou. Aqui é a atriz. Ela canta muito bem, a Veca. Depois seguem ela, é veca.ned. VSA. VSA.ned. Ela canta Veca muito. Ned. Ela canta do meu pai falar, minha filha, você canta muito. E o meu irmão é baterista, mora no México. E assim, se hoje eu sou esse mulherão, é porque o meu pai foi um homem zarrão, de um vozeirão que era além da estrutura dele. E o meu pai, ele foi uma criança pobre. E o primeiro emprego dele foi como telefonista. E aí descobriram a voz dele na Lacta. Descobriram a voz dele. E aí o pessoal da Lacta, o chefe dele, chamava ele para fazer eventos na Páscoa, Dia das Mães, para divulgar o chocolate para vender numa Kombi, e ele ia cantando. E o pessoal fala que ele sempre teve assim, essa autoestima? Sempre, cara, porque a minha avó e o meu avô foram pais excelentes. Assim como o Gabriel tem pais excelentes, o meu pai teve pais excelentes. Mona, nosso tempo chegou no final, mas eu quero deixar a câmera aberta para você, tá? Manda ver aí para cima da sociedade aquilo que você entende que as pessoas precisam estar um pouco mais ligadas, né? Eu acho que a gente tem que se olhar mais no olho, menos câmera, menos rede social, e nos olharmos como pessoas, como seres humanos, que todo mundo tem uma história. Não importa se a sua estatura é pequena ou grande, a tua história não depende do corpo físico. Isso aqui vai embora. O que fica é o amor, é a alma, é o sentimento. E é isso que eu quero deixar. As crianças com nanismo, elas são incríveis. Eu sou apaixonada por elas. Eu amo criança. A minha família só tem a gente com pessoas com nanismo. Eu e meus irmãos não tivemos filhos, então não tem mais crianças com nanismo na minha família. Mas as crianças do Somos Todos Gigantes, é a minha família, as crianças com nanismo. Que eles são incríveis, eles são além de uma criança de estatura normal. Então, que vocês consigam enxergar isso e que não há graça. É apenas diferente. É isso. E é isso. Permanece conosco. Você está no lugar certo. Trabalho é a marca da CASAG. Por isso, a grande maioria das conquistas e avanços da advocacia foi o trabalho da CASAG que fez e é o trabalho da CASAG sem parar que faz. É a CASAG que faz. O Centro de Excelência CASAG. Foi a CASAG que fez. A valorização da advocacia do interior. É a CASAG que faz. O I-Restaurante. Foi a CASAG que fez. Valorização do patrimônio da advocacia é a CASAG que faz. Fez, faz e pode fazer muito mais. A modernização da subseção de Rio Verde. É a CASAG que faz. A modernização da subseção de Aparecida. É a CASAG que faz. Ao ver com o trabalho da CASAG fez, faz e pode fazer muito mais. Trabalhar sempre para garantir as conquistas, realizações e avanços da advocacia. Essa é a marca da CASAG. Por isso, podemos fazer muito mais. Ao ver com o trabalho da CASAG fez, faz e pode fazer muito mais. De volta ao programa Controverso, continuamos ainda com o nosso tema Somos Todos Gigantes, e agora eu quero entrevistar 3 pessoas excepcionais: Daniel, Arielle, Maria Tereza, e cada um vai compartilhar conosco as suas experiências, suas expectativas, e acho que vai ser muito bom. Gente, nós estamos aqui sem máscaras, todos nós somos vacinados, né, 2 vezes, e para vir para esse encontro tem que
não só ter tomado a vacina já há 3 semanas, né? Mas ainda feito o exame de véspera para estar no encontro. Então, por isso que nós estamos aqui um pouco mais à vontade. Pois bem, gente, queria começar, Daniel e Arielle, vocês são pais do Davi, 2 anos, né? Como foi? O Daniel, ele tem uma filha, né, da sua primeira relação, uma filha adolescente, 14 anos. Vocês têm uma filha criança, uma menina adorável e cheio de energia. E veio o Davi. Como é que foi esse momento de entender a perspectiva do Davi e lidar com essa perspectiva do nanismo? O Davi foi uma criança muito esperada, né? A gente sempre sonhou e idealizou em ter o nosso menino. Porque quando eu conheci o Daniel, ele já tinha a Isabela, que já era o xodozinho da família, era a nossa princesa. Então Teve chá de revelação? A gente sempre sonhou, vamos ter o menino. E aí eu engravidei da Fernanda e a gente ficou na expectativa, vai ser o menino. E aí a gente descobriu que era a Fernanda. Lógico que filho é bênção e a gente ficou super feliz, né? E aí, então, quando veio a gravidez do Davi, desde o início, eu sentia que era ele. Eu falei, agora é o nosso Davi. E a gente, antes de saber do nanismo, a gente já sabia que era o Davi, né? Vai ser o nosso Davi. E foi um momento muito mágico, né? Então, a gente sonhou, projetou o quartinho, a gente viajou para fora para fazer enxoval, a gente fez todos os nossos sonhos com o Davi. Até na 28ª semana, quando a gente foi fazer um ultrassom de rotina, e o médico que sempre brincava com a gente que o Davi ia ser um bebê muito pequeno, que ia puxar o pai, por ser oriental, meu esposo é baixinho, ele simplesmente ficou mudo, o ultrassom inteiro, e demorava para falar. E aí, de repente, ele falou, olha, alguma coisa realmente não está legal, não está dando certo, os ossos longos, que é o fêmur e o úmero, não está compatível com a idade gestacional. Que é uma característica do nanismo, né? Que é uma característica no nanismo, que é o que consegue identificar, geralmente, a acondroplasia, né? Só que para a gente falou do termo displasia óssea. Na realidade, o nosso médico, ele não quis abrir o que poderia ser, mas encaminhou a gente para uma especialista em avaliação fetal, que lá ela falou assim, olha, para ter mais exatidão no diagnóstico, né, eu vou pedir para você esperar 5 semanas. E foram longas 5 semanas, parecia uma eternidade. E nesse momento, graças a Deus, eu tive o meu esposo para me ajudar. Porque eu sofri muito, porque quando fala assim displasia óssea, se você jogar no Google, você se perde, porque ou você vê um caso muito difícil, e é muito difícil você ver algo muito simples. E não me passou pela minha cabeça que ele poderia ter acondroplasia, que é o tipo mais comum do nanismo. E aí o Dani deu muito suporte familiar, né? Foi a base, foi que trouxe força e nos ajudou a passar por esse momento de angústia até o nascimento. Que quando ele nasceu, graças a Deus, assim, tirou aquele peso do meu coração, porque o Davi, para mim, para a nossa família, ele nasceu perfeito. Ele nasceu de um tamanho de um bebê normal, né? 50 centímetros, 3,8 kg. Poxa, portão grande. Ele nasceu muito grande. Só que realmente os ossos longos eram mais curtos. Então ali a pediatra já falou, olha, apesar dele ter nascido de um tamanho normal, ele tem nanismo. Só que a gente não sabe qual tipo de nanismo. Foi feito todos os exames, os pré-requisitos, né, para deixar arquivado, né, na pastinha dele. E com 2 meses a gente realizou o teste genético em São Paulo, que a gente conseguiu ter a certeza do tipo do nanismo, que é a acondroplasia, que é o tipo mais comum, que é o tipo da Maria Tereza. O impacto inicial, Daniel, como é que é? Na realidade, a gravidez da Fernanda ela já foi de risco. Então, boa parte do processo gestacional, a Arielle ficou de repouso. Então, a gente falou, olha, se acontecer a mesma coisa, a gente já sabe quais procedimentos a gente consegue prevenir para que não seja tão severo que nem a da Fernanda. E quando o médico falou tem algo de errado,
Eu falei, olha, agora tem que ir atrás para descobrir o que é. Quando a médica falou sobre o percentil, aí a gente começou a pesquisar na internet, né? Então ela falou, olha, já tá no percentil 5, se cair no percentil 1, aí tem nanismo. E quando ela deu o diagnóstico, foi bastante duro. Como é que ela confortou a gente? Ela falou, olha, existem muitos tipos de nanismo. E do seu filho é menos severo. Existem condições do nanismo que a criança ou ela não sobrevive, existem condições que a criança ela tem dificuldades até respiratórias, precisa usar aparelho, mas a condição do Davi ela é a menos severa, vamos dizer assim, a mais comum. Foi bastante difícil, porque naquele momento não é uma condição muito comum, né, de se encontrar. Então, a família não conhece, na internet o acesso é muito baixo. O nosso médico, para se ter uma ideia, ele tem 40 anos de experiência, ele fez mais de 10 mil partos na vida dele, e a primeira criança que ele acompanhou, né, e teve essa condição de nanismo foi o Davi. Então, no centro médico, com 2 obstetras e 2 pediatras, o Davi foi a única criança, Daniel, aí que tinha nanismo. Esse momento é como pular de uma ribanceira alta e cair na água, não é? E a hora porque tem uma hora que a gente tem que encarar. Eu tenho uma filha especial. Uhum. E com 2 anos eu tive o diagnóstico. Durante 5 minutos, o chão se abriu. E eu ajoelhei, chorei. 5 minutos. Tem 22 anos, tem 20 anos essa história. E eu tenho 5 minutos e depois eu me levantei, né? Que hora que vocês se levantaram? O meu mundo desabou. Quando eu descobri, quando a médica, a especialista falou que o seu filho ia ter nanismo, por mais que ela falou que a parte vital, os órgãos estavam perfeitos, mas que ele ia ter nanismo, o meu mundo nessa hora, sim, desabou, sumiu. Porque você não idealiza ter um filho especial. Não. Você nunca idealiza. Você, ainda mais eu que já tinha uma filha, eu sempre imaginei, vou ter um filho, eu já imagino a cor do cabelo, já imagino se vai puxar para mim ou se vai puxar para o pai, se o olho vai ser puxadinho igual o dele ou não. Então, naquela hora, eu não conseguia idealizar o meu Davi. Então, para mim, foi muito difícil. E eu engravidei junto com mais 3 amigas. Né? A gente estava indo todo mundo junto. Então, nesse momento, eu me retraí, eu não quis encontrar muitas pessoas. O finalzinho da gestação foi o momento que você falou que os seus 5 minutos foram os meus minutos de reflexão, de conversa com Deus, de perguntar o porquê. E aí, quando o Davi nasceu, acabou meus 5 minutos, acabou para mim o momento de depressão. Eu entendi que ali tinha que nascer a mãe, né? Que o meu filho precisava. Porque o meu filho estava vindo ao mundo para uma família que ele escolheu e eu me senti na obrigação de acolhê-lo. E na hora que eu vi o rostinho dele, para mim ali acabou deficiência física, acabou nanismo, ele era o meu Davi, era o meu filho, né? Então eu comecei a dar o meu melhor para ele todos os dias, né? Todos os dias eu luto diariamente por todos os direitos e eu faço questão de explicar para todo mundo ao nosso redor, toda a comunidade, escola, todos os lugares que ele frequenta, né, para que trate ele de uma forma respeitosa e de uma forma que ele se sinta à vontade no nosso meio, porque ele é igual, nós somos iguais, todos. Daqui a pouco eu quero ouvir um pouquinho sobre esse desdobramento. Daniel, você estava começando a falar também, né, sobre como é que foi para você esse impacto, que você teve que dar o resultado, e aí? Como pai, numa situação dessa, a gente tem que dar apoio para a família. Não só para ela, né, mas para os meus pais, né, para a família da Arielle. Tem toda uma expectativa, né? Expectativa, tá todo mundo esperando, né? E é novidade para todo mundo. Então eu tive que me manter centrado para informar tudo que a gente descobria, mas de uma forma serena, sem passar preocupação para ninguém. Então eu tive que me manter muito centrado. Foi então que eu ficava à noite de madrugada buscando conhecimento sem ela saber. Então esperava ela dormir e saía buscando informações.
Então, tudo era muito difícil. Foi daí, então, que eu encontrei o site, né, e o movimento do Somos Todos Gigantes. Então espera aí que essa parte é importante, mas eu quero trazer uma outra pessoa para o nosso bate-papo e você fica conosco, você está no lugar certo. Superamos as dificuldades com sabedoria e força. A realidade de uma nova Goiânia está nascendo. Uma cidade que vibra, que pulsa. Vem com a gente pra cidade avançar. Bate no peito, sou Goiânia. O trabalho não vai parar. Somos um povo batalhador, uma nova Goiânia, sim senhor. Se liga aí! Vou te contar, viadutos na Perímetro Norte e da moda a cidade vai ganhar. BRT segue em frente, novo terminal Isidório é mobilidade pra gente. Se liga aí, tem mais por vir. Infraestrutura, saúde e educação. A prefeitura faz sua parte pro bem da população. Vem com a gente pra cidade avançar. Eu tô me dói com Goiânia, é hora de comemorar. Uma nova Goiânia está nascendo. Com orgulho, a minha parte vou fazendo. Prefeitura de Goiânia, 88 anos. Somos Todos Gigantes e estamos aqui agora para conversarmos com uma mulher muito especial. Gente, essa é Maria Tereza, a TT, cada pessoa pode chamar, ela disse, desses 3 derivados, mas tem uma pessoa que tem um nome melhor para ela, que é mãe, né? Tudo bom, TT? Tudo ótimo, graças a Deus. Estou bem, graças a Deus. Cara, conta a tua história. Você é filha de pais que têm o nanismo, você tem 3 filhos, 2 filhas que não têm o nanismo e uma filha que tem o nanismo, é isso? Um menino tem nanismo e uma menina, e a mais velha não. E a mais velha não. Isso. Então você tem uma realidade muito cheia de detalhes. Sim, sim. Cara, a câmera tá aqui, conta ela pra gente. Bem, meu pai tinha nanismo tipo acondroplasia, igual o meu, tinha falecido, e até a minha gestação do meu segundo menino, do Pietro, a informação sobre nanismo era muito lenta, não se sabia muito. A mentalidade que se tinha é que se a pessoa nasceu com nanismo, ela era uma pessoa pequena. Não se sabia muita coisa, não se sabia nada. Eu nem sabia que tinha diversos tipos de nanismo, não sabia que o meu tipo de nanismo era a acondroplasia. Então, quando eu fiquei grávida do Pietro, as histórias acabam se cruzando. O diagnóstico, quando a gente vai fazer a segunda para a terceira ultrassom, é bem parecido, como qualquer outra mãe. Não é porque eu tenho nanismo que o diagnóstico não foi preciso, não foi parecido. Às vezes os médicos têm a dificuldade em nos relatar isso. Eu fiz o diagnóstico, fiz a ultrassom, o Pietro, na mente do médico, do radiologista, ele era uma criança que às vezes poderia ser incompatível com a vida, porque ele tinha um perímetro cefálico aumentado e várias complicações. O médico não soube me dizer, o seu filho vai ter nanismo. E sempre tem, nós costumamos dizer que é o luto do diagnóstico. Porque para uma mãe, eu que tenho nanismo e já passei por muita coisa... O luto do diagnóstico é aquilo que nós chamamos de... Isso, 5 minutos. É o luto do diagnóstico para nós mães. Então assim, quando eu tive o Pietro, que eu vi que ele iria nascer na mesma condição que eu pensei em tudo aquilo que eu já passei. Não se sabia muita informação e eu pensava, meu filho vai ter a mesma condição que eu, e passava um filme na minha cabeça. A minha tia sempre me falava, seu pai falava assim, minhas filhas não vão se casar. Por quê? A mentalidade de antigamente é quando uma pessoa que não tem nanismo não poderia adquirir uma família, não poderia ter filhos e não teria direito à felicidade. A pessoa se escondia. Com o nascimento do Pietro, através de uma reportagem vinculada, eu vi que aquele nanismo que antigamente se tinha, ele tinha uma mudança. Estava chegando coisas novas. E ele já fazia acompanhamento médico, com endócrino, geneticista e tudo, mas eu precisava de um apoio. Eu pensava, como que eu vou fazer? Só eu e meu filho. Ele é menino, como que vai ser a criação dele? Você tinha plano de saúde? Sim. Eu ia perguntar qual plano. Mas
E tinha algum apoio que o plano dava para você? Não era reconhecido como doença, né? Não, na plano de saúde tive, fiz todos os exames Sim, mas específicos. o pré-natal normal, O pré-natal comum, normal, né? comum. O que eu poderia fazer era o morfológico, 3D ou 4D. Hoje a dificuldade nossa é no diagnóstico dentro da barriga. É muito difícil o profissional dar um diagnóstico certeiro do tipo de nanismo que se tem. E hoje nós também temos a dificuldade, da maioria das vezes, ou o médico que faz o exame, não saber diagnosticar. Às vezes eles podem falar que até osteogênese e tem o nanismo também, e temos essa dificuldade. Então, quando nasce, já se abre um leque. Eu acho que o luto que nós temos, os 5 minutos que a gente tem, a maioria das vezes, são sim durante a gravidez que a gente recebe o diagnóstico. Mas a partir do momento que ele nasce, a gente vê que está tudo bem, que a única coisa que tem que são os membros inferiores e superiores que são menores, mas que a criança está super bem, e eu tenho nanismo, e eu vejo que através de mim também nasceu uma criança com nanismo, eu sou grata por ele também, porque eu estou bem, ele também vai ficar. Qual é o nome do seu menino? Pietro. Pietro, quantos anos? Ele tem 12 anos. 12? Então já, poxa, é um garotão. Isso. Já. E depois do Pietro, 7 anos depois, eu tive a Laura. A Laura foi muito tranquilo, com 32 semanas eu já vinha conversando muito com o médico. Eu falo que hoje, nós mães, somos quase as médicas e pediatras. A gente já sabe muito, porque a gente convive muito com a situação. Então a gente sempre fala para o médico, eu falei para o médico, vamos acompanhar o fêmur, úmero, perímetro cefálico. E com 32 semanas, confirmou que ela também teria nanismo, do tipo do meu, da condroplasia. Foi mais tranquilo. Foi, bem tranquilo. Você já sabe qual o caminho que Isso, eu já era muito bem acompanhada, auxiliada, e não se tinha um desespero. O luto, o impacto maior veio do Pietro, porque eu já tinha pouca informação. O que eu sabia, e na verdade às vezes a gente nem falava que era nanismo, falava assim, eu sou anã. E hoje já se mudou muito, hoje o termo correto que toda pessoa que tem nanismo gosta de ser chamado é pelo nome, né? Então, às vezes, ou então você vai referir a pessoa... Maria Tereza, né? Isso. É que nem eu. Eu sou gordo. Não sou gordo. Eu sou o Giovanni. Né? Você pode chamar a pessoa, não, eu sou uma pessoa com nanismo. Então, eu acho que a informação, quando bem chega, bem dada, e a gente saber ser aberto a responder, a informar as pessoas, a gente passa a ser multiplicador. Espera um pouquinho sobre essa questão de informar as pessoas. Sim. O Davi, vocês já conversaram com ele ou ele ainda não percebeu essa realidade? Eu acho que ele não tem a consciência ainda pela idade, né? Por ele ser novinho. Mas a gente sempre explica... Não, mas a gente conversa desde que ele nasceu. Certo. Né? A gente tenta colocar consciência nele, né? A ideia é que ele cresça entendendo essa como uma condição dele, uma característica. Isso. Agora, teu filho tem 12 anos. Sim. Por isso que eu perguntei. Eu imaginei que fosse mais ou menos assim, mas eu queria falar do teu filho com 12 anos. Como é que foi esse processo? Antes de eu entrevistar você, eu entrevistei o Gabriel. Sim. E o Gabriel, ele diz que houve um momento da descoberta e o Gabriel fala, olha, eu não tive aceitação, porque eu acho que não é aceitação. Eu tive uma compreensão do meu estado. Né? E aí, como é que foi com o Pietro? Assim, o Pietro, ele sempre me teve como referência, né? Então, assim, o Pietro, desde mais ou menos 6 anos, a gente já segue... Seu pai já não era mais vivo? Não. Então ele não teve esse contato com o avô? Não teve contato com o avô, mas tem minha irmã que também tem nanismo, né? Sim. Então, para ele é um universo compreensível. Isso, e a gente já vinha trabalhando isso com ele. Então, ele foi muito tranquilo, porque ele viu a história também do Gabriel. Porque a diferença deles de idade são 2 anos. Então, ele vendo a história do Gabriel, ele se inspirava. A primeira vez que ele viu o Gabriel, ele ficou emocionado. Ele falou, mãe, aquele lá é o Gabriel. Porque ele ficou sabendo da carta, né, que foi feita para contar para o Gabriel que ele tinha nanismo. E para o Pietro foi a mesma coisa. O Pietro vai ser referência para muita gente. E ele, assim, ele vê como uma pessoa com nanismo, ele não se sente menor e nem melhor. Então, ele é uma pessoa muito bem informada, muito bem esclarecida, é algo que eu sempre trabalho na mente dele, venho trabalhando com a Laura, que também tem nanismo, e eu acho que a gente nunca pode querer esconder nossos filhos.
Eu acho que a gente nunca pode querer deixar os filhos da gente dentro de uma cápsula, porque às vezes surgem mães que querem deixar os filhos dentro de uma cápsula para ele ficar longe das pessoas com medo do preconceito do que ela pode passar. Eu acho que a informação sempre é muito bem-vinda. Hoje tem tanta coisa chegando aí para a comunidade do nanismo, então o Pietro, você chega nele, pergunta para ele, ele vai te responder tudo. Maria Tereza, quase todo mundo que eu vejo aqui é classe média. Sim. Então, quase todo mundo aqui provavelmente deve ter uma assistência médica bacana e tal. Eu acho que depois, mais tarde, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Como é que fica a questão do SUS para as famílias de baixa renda? Mas, Daniel, você tinha uma coisa bacana para falar. Nós estamos com 4 minutos e queria aproveitar muito para dizer como foi esse momento de encontrar os Somos Gigantes. Tá parecendo que eu estou fazendo propaganda pro Somos Gigantes. Mas precisa. Não, mas o diretor do programa já chamou minha atenção. Falou assim, você tá muito deslumbrado, né? Mas eu quero saber como é que foi a questão. Não fui contratado, viu? Eu realmente fiquei fã mesmo do projeto. Por amor. Por amor mesmo. Tem muito amor aqui. No meio da gestação, enquanto a Arielle estava bastante pensativa, né, absorvendo ainda o que estava acontecendo, eu encontrei o site e eu me lembro numa madrugada assistindo os vídeos e as postagens. E aí eu descobri que tinha a presidente... Porque você é o pesquisador, né? Isso, porque naquele momento eu falei, eu preciso procurar informação para ter base e confortar a família. Foi então que eu descobri que tinha a Juju, que é a Juliana Yamin. E aí eu comentei um pouco sobre o geneticista que tem, que é o Dr. Wagner, ela falou, agora não é momento. Aí eu falei, vou esperar o tempo dela. Eu falei, procura a Juliana Yamin, procura o Somos Todos Gigantes. E ela é bem melhor do que eu nas redes sociais. Foi então que ela encontrou a Juju, e aí as portas se abriram, a nossa vida mudou. O que uma estrutura como essa ajuda vocês? Sair definitivamente do luto e partir para a guerra e falar, poxa, eu quero abrir um espaço para o meu filho no mundo, na sociedade? E sabendo que nós encontramos o conforto aos nossos corações, nós encontramos informações importantes e como seguir adiante, né? A Juju nos acolheu super bem, né? Então ela conhecia muito mais que todos os médicos que nós frequentávamos na época e esse conforto foi bastante relevante na nossa vida, porque daí então a cada passo a gente ia conversando e aprendendo muito mais. E algo muito curioso que nós aprendemos tanto com Somos Todos Gigantes e com os especialistas, que uma vez nós levamos nosso filho no ortopedista para pedir um raio-x e ele jurou de pé junto que o nosso filho não tinha nanismo. E a gente falou, não, ele tem. Ele falou, eu não tenho. Eu falei, tem. Fez teste genético, mas seu filho é normal. Eu falei, eu sei que é normal, mas ele tem nanismo, né? E algo muito importante que nós estamos trabalhando junto agora é o ótimo trabalho que a Juju vem realizando em questão de advocacy, né? Então nós temos o nosso propósito, né, que a causa é o nanismo. Então tem um trabalho muito importante que está sendo feito agora, né, porque a gente precisa realmente, a gente depende das políticas públicas. Nós dependemos dos governos. Por quê? Porque nós precisamos agora partir com mais força, né, para que nós consigamos ter leis que nos apoiem. E no dia 25 de outubro, a ministra Damares nos apoiou bastante e agora saíram as cartilhas que tem todas as informações sobre o nanismo. Então, se nós tivéssemos isso no nascimento do Davi, com certeza a nossa vida... Sobre nós tivéssemos isso, você aderiu também ao Somos Gigantes. Sim. Eu acredito, pela minha experiência, que mais por ser mãe do que por si própria. Estou errado? Sim. Mas você aproveita algo para você como mulher? Sim. No decorrer de todo o encontro, tem muita informação que a gente vê que o que eu deixei para trás, que não foi feito por mim atrás, eu creio que ainda tem muita coisa ainda a ser feita. Poderia ter sido menos difícil. Poderia ser menos difícil, mas ainda dá tempo. O Dr. Bon Giovanni, que é o ortopedista, eu estava falando para ele alguns relatos. De mim. Que é o ortopedista, então ele disse que ainda dá tempo de alguma coisa. Então, assim, se eu tivesse ficado na minha caixinha, lá na minha cidade, que eu moro em Catalão, só eu, o Pietro e a Laura, não tivesse ido em busca,
conheci do mundo, do movimento Somos Todos Gigantes, hoje nós somos o Instituto, creio que eu continuaria na mesma caixinha, e o que foi seguido por mim, seguiria pelo meu filho e pela minha filha. A chegada do Somos Todos Gigantes e o WIN veio para nos fortalecer, nos confortar e nos trazer conhecimento e nos unir. O que costumamos dizer é que a nossa causa é o amor. Gente, estamos partindo para o encerramento, né? Mas eu queria saber, Aniele, qual a expectativa que você tem para o futuro, para o teu filho? Sem dúvidas nenhuma que ele tenha um mundo com menos preconceito. Porque o nosso trabalho hoje não é para agora, é para o futuro. Né? Toda essa informação que a gente tenta levar ao máximo de pessoas, usando rede social, WhatsApp, esses encontros, né? É justamente para que eles tenham um futuro com mais respeito, com mais acessibilidade. Respeito à acessibilidade, o que você acha que ele vai precisar mais? Acessibilidade eu diria que é um pouco mais difícil, porque o mundo não foi projetado para as pessoas pequenas, né? Mas o respeito dá para todo mundo. Mas o respeito cabe a todo mundo, né? Vamos falar a verdade. Cada um deveria respeitar o próximo. Você acha isso, TT? Sim. A acessibilidade, eu acho que não consegue. Eu acho que hoje, por mais que seja um mundo mais acessível, eu acho que não vai atender 100% a gente. Eu acho que o respeito é o principal ponto. Porque eu acho que, além de termos nanismo, primeiramente somos seres humanos. E eu tenho que respeitar, não só a mim, mas todas as pessoas, independente que tenha nanismo, tenha outra deficiência, tenha outra complicação. Eu acho que o respeito é o que a gente mais quer. Nós queremos uma sociedade que nos olhe e nos entenda que somos pessoa como qualquer outra pessoa. Só que temos nanismo. Nós temos direito à nossa felicidade, temos direito a estudos, a políticas públicas, temos direito a investimentos para estudar um pouquinho sobre nós. Então, eu acho que o respeito, ele, como diz o ditado, ele cabe em qualquer lugar. Gente, esse foi o nosso programa Controverso. Eu espero que você tenha podido se emocionar como eu me emocionei em vários momentos. Mas é isso. Todos nós podemos contribuir com alguma coisa, compartilhar alguma coisa, porque o que essa geração de crianças que estão chegando, de adolescentes que estão chegando, o que eles querem é só isso, um espaço normal para viver uma vida normal dentro da nossa sociedade. Permanece conosco. Você está no lugar certo.